Bom dia, gente, ou boa tarde ou boa noite, seja lá quando for que você vê aqui o meu vídeo. Estou analisando o livro Homo Deus, do historiador israelense e estadunidense Yuval Harari, certo? Aí eu faço ao mesmo tempo um paralelo com o Brasil, com o mundo e tal. Fujo um pouco do que ele diz e expando a minha análise para a minha realidade, para o meu país e etc, né? Aí interessante que tô no último capítulo, é muito rico, cara, esse livro. Muito rico. Não é todo mundo que entende, não, viu? Então eu vou fazer um esforço aqui de trazer aqui algumas informações. Não é brincadeira. O cara é um gênio, viu, cara? Muito inteligente esse sujeito. É um, é um intelectual alinhado com o Washington, né? Com o governo estadunidense, com o Império Norte-Americano. E é dentro dessa perspectiva que a gente deve entender, certo? Aí antes disso, tem outro livro que eu li já há algum tempo, que é esse daqui, o nome é Guerras Híbridas, certo? Guerras Híbridas, das revoluções coloridas aos golpes de Estado. É um PDF, né? Eu baixei da internet, encontrei esse PDF lá e baixei, mas foi publicado pela Expressão Popular, a editora é Expressão Popular, e o autor é Andrei Korosco. Korosco, eu acho que é assim, não sei se a pronúncia está certa. E ele fala de como é que no mundo da internet, no mundo globalizado, como é que é possível os países ou os grupos que controlam o acesso ao fluxo de informações que é a rede mundial de computadores, né? Como é que esses países, no caso os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, mas alguns outros países também, né? Ou até empresas, né? Conseguem manipular nações periféricas ou o processo eleitoral e etc, né? Aí, por exemplo, nos Estados Unidos, a Cambridge Analytica, né, esteve por trás da manipulação de dados que culminou com a eleição do Donald Trump, certo? E no Brasil, né, aqui com a eleição do Jair Bolsonaro e de outras figuras, né? Tem uns documentários sobre isso no Netflix, eu não sei se ainda estão disponíveis, né? Que é Privacidade Hackeada, se não me falha a memória. Eu me lembro bem de uns três, né? Que tinha lá, né? Aquele que ganhou, que foi indicado ao Oscar, né? Da Petra Costa, o brasileiro, né? Também é bom, trata um pouco sobre isso, mas trazendo isso, né? Para a minha discussão, as tecnologias, a rede mundial de computadores, essa tecnologia de smartphone, desculpa, em escala global, né? Ela gerou um fluxo de dados em escala planetária, certo? E o país que controla isso, ou as empresas que controlam isso, ou os grupos políticos internos de determinado país, principalmente os Estados Unidos, consegue interferir no jogo político de nações, seja do próprio Estados Unidos ou da Inglaterra, ou de lugares como o Brasil, enfim, vários países. Como é que isso se dá? Vou tentar explicar isso aqui, certo? Assim, a rede mundial, né, através das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, enfim, do Instagram, ela troca informações de forma extraordinária, em escala planetária. Né? As pessoas trocam informações entre si, com as curtidas que eu dou no Facebook, por exemplo, se fosse sistematizado através de um logaritmo de um computador, tudo que eu curti no Facebook em um ano daria para fazer um mapa do meu gosto eleitoral, do time de futebol que eu gosto, da minha religião, da religiosidade, da minha tendência política, enfim, da maneira como eu me relaciono com as pessoas, saber a minha profissão, saber formar um mapa da minha personalidade. E a partir deste mapa, vender produtos para mim ou
manipular o meu gosto político, interferir na minha opinião, por exemplo, passar a me alimentar via redes sociais, via Facebook, com informações que vão conduzindo, sem que eu me dê conta, a minha preferência partidária numa direção X ou Y. Então você vai conduzindo o rebanho das pessoas de um país como o nosso numa direção da centro-direita ou da direita ou da ultradireita, vão afastando as pessoas da esquerda. A esquerda ela é bombardeada nas redes sociais, né? No YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. O discurso de esquerda ele é colado no discurso de corrupto, certo? É desqualificado, é desmerecido, é denunciado como sendo falácia, como não tendo sentido, como sendo coisa de comunistas e tal. Aí você tira, essas empresas estão conseguindo tirar de jogada os sindicatos, estão tirando de jogada os partidos de esquerda, os líderes de esquerda, deixando esse vazio de poder onde o fascismo ou o neofascismo, ou na sua cara brasileira, o bolsonarismo cresceu, porque houve uma lacuna ali, certo? Então como é que isso se dá? Olha como é curioso isso aí. Isso usando as ferramentas da leitura que eu fiz do livro Homo Deus, de Yuval Harari, no seu último capítulo, certo? Aí ele fala o quê? Que nós estamos vivendo uma fase da sociedade onde a técnica e a comunicação em escala planetária flui de forma extraordinária, né? E quem controla o fluxo de informação consegue derrubar governos, entendeu? Então quem é que controla o fluxo da internet? Ou as maneiras que se tem de vasculhar. Por exemplo, tudo que você faz hoje em dia, você vai pagar uma conta, você vai num shopping, você usa cartão de crédito, o salário que você recebe, tudo está digitalizado. Então, os seus passos podem ser seguidos, certo? Onde você for, tome você como parâmetro, certo? Tudo que você compra, onde você vai, tudo isso aí é passível de ser rastreado. Então, traga isso para uma autoridade, um governador, um prefeito de capital, um deputado, um senador e etc., né? Ou um partido político. Aí o partido passa a ser monitorado, porque tudo que ele faz, seja o que essas pessoas que pertencem àquele partido fazem, de certo ou de errado, né? É monitorado e é filtrado, e essas informações são usadas politicamente, cara. Por quem? Pelas empresas de telecomunicações, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pela Cambridge Analytica, enfim, o Steve Bannon dos Estados Unidos, certo? Esse pessoal, esses empresários, ou esses conselhos que estão, de executivos que estão administrando essas empresas, certo? Então essas informações elas têm o poder de manobrar a opinião pública, certo? Tem o poder de derrubar governos. Aí o governo não está no gosto. Essas informações assim, esse fluxo daqui é a internet, o fluxo que é a internet que se desdobra pelo Google, se desdobra pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, isso aí é o fluxo em escala planetária e a ação, né, das empresas, a ação de comprar e de vender dos consumidores, a ação de estatais, a ação de governos, tudo isso aí está dentro do fluxo. Então a empresa que controla o fluxo ou as empresas captam essas informações e abastecem. No caso do que aconteceu na Lava Jato, elas abasteceram a CIA, abasteceram o Steve Bannon, né, que é um cara de ultradireita, um supremacista branco, né, de ultradireita. Aí esse sujeito, ele está interferindo, ele está fraudando as eleições em vários países
Ele atuou nos Estados Unidos, a Cambridge Analytica fez isso, né? E ele atuou no Brasil, ele está tentando atuar em vários países da América Latina para conduzir o eleitorado desses países. Ele se alia a determinados grupos de direita desses países, né? No caso aqui do Brasil, essas empresas e o Steve Bannon se aliaram aos Bolsonaro, ao clã Bolsonaro, certo? Aí assim, vamos manobrar o eleitorado, certo? Sim, mas voltando à questão do fluxo, esse fluxo, presta atenção no que eu estou dizendo, porque é uma coisa muito complexa, cara. Então, assim, na rede mundial de computadores, tudo flui ali, desde da Bolsa de Valores, né? As trocas de e-mails de autoridades, o uso de cartões de crédito, né? Enfim, a compra e venda de ações de estatais, a ação de governos, a ação de prefeituras, de tudo passa ali, até das redes, das contas privadas, de e-mail, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Desculpa, eu me engasguei aqui um pouco. Tudo passa ali. Então, quem é que controla isso? Quem filtra isso? Essas empresas. Aí, então, o Brasil teve aqui um governo que era, de certa forma, incômodo, né? Um governo que se aliou a empresários brasileiros e a empresas brasileiras, como a Odebrecht, né? Principalmente a Odebrecht e a Petrobras. Então, isso era incômodo para os controladores do fluxo, que são o governo estadunidense, que é a CIA, que é o Departamento de Estado americano, que é o FBI e tal. Então, o que eles vão fazer com essas informações que eles passaram a catar de políticos, de líderes como o Lula, como a Dilma e etc., né? Eles passaram a alimentar, primeiro eles passaram a alimentar o judiciário, né? Procuraram pessoas de direita no judiciário, né? Que eram simpatizantes, eram pessoas que não tinham nem eram patriotas, não amavam o seu povo, eram alienados, né, como o Delagnol e tal, o cara que é muito mais um sacerdote do que um jurista, né, e um idealista raso, analfabeto funcional, como o Sérgio Moro, no que tange aos valores da pátria, do amor à pátria, ao país, né, ao pluralismo, ao humanismo, à democracia. Essa gente aí pegou essas informações fornecidas pelas empresas que controlavam essas informações e usaram para destruir a economia do seu próprio país, entenderam? Eles destruíram a Petrobras, né? Eles levaram a maior empresa privada do Brasil, que é a Odebrecht, à falência. A Odebrecht hoje está falida, ela já foi a maior construtora do planeta, ela foi a maior do mundo, e ela quebrou. Aí quem tomou o lugar dela? As empresas norte-americanas. Olha só que coincidência curiosa, não é? Então, assim, os controladores das informações do fluxo abasteceram a Rede Globo, né? Abasteceram o Sérgio Moro com informações para formar a Lava Jato, para o William Bonner usar no Jornal Nacional e destruir a confiança que a população tinha no seu governo, na época Dilma, né? E depois interferir no resultado das eleições, no gosto do eleitorado, para manipular a opinião pública e levar a opinião pública a não votar na liderança que era do Lula, né? Que era a continuação de um governo de esquerda. Então foi preciso destruir, desmoralizar, gradualmente alimentar a Lava Jato, né? Alimentar o Sérgio Moro, alimentar o Delagnol com essas investigações, alimentar a Rede Globo, a Record, né? A Bandeirantes, Rede TV, alimentar o Ratinho, alimentar enfim, os telejornais brasileiros, fomentando, fazendo com que o eleitor fugisse deste campo ideológico e se engajasse numa busca de um candidato antissistema, né? Aí o candidato antissistema no Brasil, o antissistema no Brasil foi o Bolsonaro, entendeu? Eles radicalizaram tanto, eles demonizaram tanto a política, eles destruíram tanto a fama do parlamento como um todo para tirar o PT do governo, para tirar o Lula, para inviabilizar o Lula como candidato, né? E tiveram como aliado o Poder Judiciário, né? A cúpula do Poder Judiciário brasileiro foi omissa, foi covarde, né? E se aliou a essa força global. Eu não sei se eles entenderam isso e foram covardes, ou se eles
foram ingênuos, né? Como os próprios militares brasileiros, a gente vê aí como esse ministro da Saúde, né, o Pazuello, né, que é um analfabeto, né, um analfabeto funcional, é um sujeito tosco, tolo, que não entende nada de estratégia, nada de tecnologia global, dessas forças que estão atuando no cenário internacional, e nem esses sujeitos que se acompanham, que o Bolsonaro colocou como ministros, né? Todos eles são tolos ou analfabetos, né? Não são capazes de entender, analfabetos funcionais. Não entendem o jogo político, né? A arena política da tecnologia, das guerras híbridas do século XXI, certo? Onde, repetindo, e para fechar essa análise, né? Até quem controla a informação, quem controla o fluxo de informações, quem controla onde passam os e-mails das autoridades, onde passam as contas de Facebook das pessoas, dos políticos, e WhatsApp e tudo mais, pode formar ali um pacote de denúncias, de destruir qualquer grupo que esse controlador não goste, cara, entendeu? Como eles fizeram com o PT, como eles fizeram com a Dilma, né? Manipulando a política brasileira, manipulando a opinião pública através da Rede Globo, através da Lava Jato, através do Supremo, né? Através do Parlamento brasileiro. Né? Os brasileiros, em geral, nem se deram conta que é uma nação cuja as elites não têm amor ao seu próprio povo, à sua cultura. É uma elite que quer ser branca, né? que queria ser europeia, que tem nojo do seu próprio povo, certo? Então essa elite aí viu de bom grado a destituição de um governo que elevava a autoestima dos paraíbas, dos nordestinos, dos negros, dos pardos, dos pobres e etc. Essa janela de oportunidades que o governo oferecia para os grupos que são vítimas de preconceito, né, que não são brancos, não são grupos homens heterossexuais e tudo mais, esses grupos aí, né, da elite brasileira, das elites econômicas e políticas, né, ficaram descontentes e se agarraram às informações que eram passadas para eles e se aliaram a um projeto de guerra híbrida, cujo objetivo era desgastar, tornar insustentável o nosso governo na época, né? Fizeram lá o impeachment, né? O judiciário se omitiu e as forças armadas, cheias de analfabetos, com estrela de general e de medalhas aqui de bravura em guerra que ele nunca participou, que o Brasil não teve guerra, para esses generais viver cheios de medalha, de honra, de bravura, tudo um bando de parasitas, né? Então, assim, esse pessoal se aliou, né, aos manipuladores externos, que são essas empresas, que é a CIA, que é o FBI e tudo mais, né? E inviabilizaram um projeto nacional, cara. Destruíram empresas nacionais que estavam competindo com as empresas deles, dos Estados Unidos e de outros lugares, né? Principalmente empresas americanas, né? Que a Odebrecht competia, não só no Brasil, competia no próprio Estados Unidos, no mercado americano e na América Latina. E um governo que organizava a América Latina, né? Que organizava o Brasil, né? Através do Cone Sul, através aqui da união aqui do Mercosul, dos países como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Esses países estavam se unindo e unidos eles eram mais fortes. E o Brasil também se uniu estrategicamente ao BRICS, né? Criou o BRICS com um projeto autêntico de trocas de mercadorias e produtos, né? E de empréstimos bancários, né? Que unia aí Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, os 5 maiores mercados consumidores do mundo, fora os Estados Unidos, se uniu, né, formando uma aliança planetária que seria uma oportunidade ao nosso país, né, ter acesso a esses mercados, a gerar emprego, gerar renda, né, ter acesso já pensou o Brasil tendo acesso para nossos produtos industriais ou os nossos produtos da agropecuária, né, e tudo mais, ter acesso ao mercado chinês,
ao mercado da África do Sul, ao mercado russo, ao mercado, enfim, desses gigantes aí, desses países, né, que estão em desenvolvimento, não são de primeiro mundo, né, assim, no sentido de economia dinâmica, seria a Europa e os Estados Unidos. Então esses gigantes que ainda faltam crescer se deram as mãos para trocarem mercados, acessar mercados. Aí isso incomodou demais, entendeu? Então quem controla o fluxo, que são empresas americanas, né? O fluxo de informações, certo? Quem controla a internet, quem controla o fluxo de informações, consegue derrubar governos desses países periféricos, certo? Aí a Primavera Árabe foi isso, né? E agora a Lava Jato no Brasil e em determinados países aqui da América Latina, onde aconteceram lava-jatos regionais, né? No caso, na Bolívia, né? Na Venezuela eles não conseguiram ainda, né? Enfim, é tudo fruto disso, o controle do fluxo. Aí você destrói a fama e a respeitabilidade daquele partido e daquelas lideranças, certo? Isso é o que esse autor aqui, o Andrei Corisco, chama de guerra híbrida, certo? Aí você, no caso aqui, essas forças se deram as mãos com as instituições brasileiras que são de direita, né? Se deram as mãos com o Poder Judiciário, com as empresas de comunicação, principalmente a Rede Globo, né? Os setores do Poder Judiciário e das Forças Armadas, e passaram a conspirar para derrubar um governo, entendeu? Sem a necessidade de uma guerra. E o Brasil, que estava sendo um competidor de peso no cenário da América Latina e no cenário até internacional, caiu do cavalo, né? Traído por suas elites, traído pelo seu judiciário, traído pelo seu exército. Foi isso que aconteceu no Brasil, meu irmão, certo? Valeu aí quem me escutou. Eu queria fazer um vídeo mais curto, mas não deu, é porque é complexo. E obrigado por me ouvir aí.